pessoal. Paulo Adair para mais um episódio aqui do Papo Net. Hoje recebendo com muita alegria, muito orgulho aqui, José Roberto Sevieri, da Promafeiras, e vamos falar exatamente dessa questão de possíveis restrições a feiras de negócios. Eu trouxe ele aqui porque é um grande especialista no setor, né? Um incansável promotor de feiras, promotor de negócios, um incentivador de negócios, inclusive, além de tudo. Não parou durante a pandemia, né? Ele já trouxe ele aqui outras vezes para falar sobre isso, sobre essa ininterrupção que ele manteve, né? Que ele manteve durante mesmo os piores momentos da pandemia. E Sevieri, o que você está achando dessas questões e como você vê, como você se posiciona com relação a possíveis restrições em função da extensão aí da pandemia e das novas cepas? Olha, primeiro, Paulo, um grande prazer estar com você aqui. O prazer é nosso. Você tem feito um trabalho bem legal, tem feito uma divulgação importante e a gente tem que usar realmente todos os canais possíveis para poder falar dessa importante atividade de feiras de negócio. Eu fico muito agradecido e sabendo que nós temos uma missão pela frente. Feiras de negócio não é apenas um negócio, mas é uma missão, porque quando uma feira está em pé, ela dá muito emprego, começando pelos funcionários dos expositores. Quando uma pessoa monta um estande e tem o público certo na frente, ele vai vender, vai fazer negócios, um fabricante de máquina vai vender a máquina, aquela máquina precisa de parafuso, precisa de aço, precisa de corrente, precisa de tubos de PVC, tubos de metal, e aquela indústria vai dando emprego para as outras indústrias. O movimento das feiras de negócio é um movimento positivo, que é o que faz emprego no Brasil, é o que faz desenvolvimento no Brasil, é o que gera renda no Brasil. E quando as feiras de negócio param, simplesmente a geração de emprego para, os negócios param, e todos esses expositores acabam não participando de eventos. Eu vou te dar um exemplo de um evento nosso. O mundo do frigorífico é um mundo que explodiu durante essa pandemia, essa loucura que foi no mundo inteiro, vendendo carne para 54 países diferentes. Hoje nós somos um player importante no mundo da proteína animal, e a indústria cresceu, precisa de máquina, precisa de aumentar a produtividade. E cadê as máquinas? Cadê o equipamento? Cadê a produtividade? Que feira que eu visito? A feira não aconteceu. Nós estamos com a feira vendida, com todos os equipamentos, com as máquinas de desenvolvimento, e a feira já foi adiada 4, 5 vezes, do qual a gente acredita, eu tenho certeza, que nós vamos realizar ela agora de 15 a 17 de março de 22, lá no Anhembi, e os frigoríficos virão para visitar a feira para conhecer as máquinas novas. Precisa disso. O vendedor de máquina não consegue colocar ela no caminhão e visitar frigorífico por frigorífico. Não tem jeito. Então, você precisa da feira para esse tipo de trabalho. Então, a gente tem visto que a feira de negócio é uma categoria de atividade que não pode parar. Ela é imprescindível, como os outros setores são imprescindíveis. Então, esse mundo não pode parar. E quando vem qualquer modificação nos índices de contaminação, a primeira coisa que se lembra, vamos parar as feiras. Por que as feiras? As feiras não têm contribuído para a contaminação. Sim. As pessoas não se contaminam nas feiras. Nas feiras não existe aglomeração. As pessoas entram, visitam espalhadas dentro dos grandes ambientes. Elas não fazem aglomeração ou montanha de gente em volta. Você não consegue olhar numa feira e imaginar um trio elétrico com as pessoas em volta. Isso não acontece, nem no estande, nem nada disso. Então, as feiras estão acontecendo desde agosto. Foi uma luta gigante para conseguir essa liberação, porque as pessoas não entendiam o que eram feiras de negócio, e acabou começando em agosto, e de agosto para cá elas têm acontecido no Brasil inteiro, não só em São Paulo, e elas estão funcionando, estão trazendo desenvolvimento, negócios, renda, dinheiro, inclusive
para os fornecedores que ficaram parados durante esse tempo todo. E esse resultado tem trazido desenvolvimento. E agora, com esse momento ruim dessa pandemia, em decorrência do fim de ano, as pessoas foram passear, foram curtir, foram... Sim. Tudo isso faz parte. E elas se contaminaram. Se contaminaram ou na família, ou nos restaurantes, ou dentro dos aviões, ou na hotelaria, em algum lugar se contaminou, e isso deu essa crescida. Isso deve agora, no final de janeiro, já diminuir os índices, porque isso vai passando, e nós temos pela frente uma outra festa popular, que é o Carnaval, que pode gerar de novo uma confusão no final da metade de março em diante. Mas feiras feiras de negócio é uma atividade imprescindível que não pode ser paralisada. Então, eu não acredito, ou eu espero que as autoridades tenham entendido que nós não podemos passar por isso. E as restrições já foram feitas, o protocolo já foi feito, isso está tudo funcionando, nós sabemos as nossas responsabilidades, tanto que não temos tido contaminação. Basicamente, Paulo, é essa a grande agonia do setor. Sim. E nós temos aí, desde agosto, como você citou, acontecendo as feiras, e o trade de feiras de negócio, principalmente, ele foi muito criterioso, né? Tanto nos protocolos, como também em eventos testes que foram feitos, foram monitorados antes, durante e depois, e tudo isso provou que nós estamos com protocolos bastante rígidos e muito bem seguidos, né? Inclusive, os visitantes também estão se mostrando bastante aderentes aos protocolos, né? Eu participei de algumas feiras já e eu percebi que as pessoas já chegam de máscara, ou seja, o evento não tem que fornecer máscaras para as pessoas já se acostumaram a estar com máscara, a lavar, a limpar as mãos com álcool gel logo na entrada, ou seja, as pessoas estão muito conscientes da situação. Sim, quem visita a feira, ele tem uma posição na empresa, que ou é uma posição de comprador, ou ele é uma posição de especificador de produto, ou ele é uma posição de diretor da empresa. Então, eles sabem da importância de estarem protegidos e para proteger os outros. Então, isso a gente tem percebido também, que o nosso visitante ele se comporta de uma forma muito responsável. Inclusive, a minha filha, a Malu Sevieri, que você conhece bem, ela conseguiu realizar agora, em outubro passado, a Feira do Vinho, Sim. uma Provine aqui em São Paulo, e a Provine teve um desafio. E tem a questão da degustação ainda, que é um agravante em termos de protocolo, né? É um agravante, porque a degustação não permite a máscara, não tem jeito, você não vai experimentar o vinho de canudinho, não dá para fazer isso. Então, mesmo assim, todos os protocolos foram obedecidos, as pessoas tiravam a máscara para fazer a degustação e, mesmo assim, não houve contaminação. Ou seja, feiras de negócio é um ambiente ela esteve aqui contando exatamente essa questão dos protocolos, da eficiência dos protocolos e da aderência do público aos protocolos, não só do público, né, de todos, né, do público, de montadores, de promotores, né, e ela até realçou que, pela experiência dela internacional, ela teve na Espanha, teve em Portugal, teve na Alemanha, se não me engano, e ela comparou que os nossos nosso posicionamento em relação aos protocolos parece bem mais rígido do que eles lá. Nós estamos levando muito mais, eu não diria levar mais a sério, mas assim com mais ênfase. Estamos dando mais ênfase aos protocolos do que ela viu no exterior. O que foi uma notícia sensacional. É bom a gente saber que, apesar de toda a discussão política em torno de tudo isso, o brasileiro tem reagido de forma muito consciente com relação a essa pandemia, tanto na vacinação, quanto nos protocolos, quanto no comportamento diário, principalmente em feiras de negócios.
As feiras de negócio adotaram tudo isso porque sofreram demais. Sim. Então, elas não querem. Nós acompanhamos isso durante 2 anos aqui, trouxemos vários players, várias personalidades do setor falando sobre isso. Você esteve aqui várias vezes falando disso, né, das questões não dava para entender por que nós estávamos sendo discriminados, vamos dizer assim, né, ou sendo penalizados, né, enquanto que outros setores estavam com protocolos até não tão rígidos, mas funcionando, né? Mas estavam funcionando por serem essenciais, né? Considerados essenciais. Mas a culpa, Paulo, é do próprio setor. Nós estamos há 40 anos dizendo que nós somos da área de eventos. E na hora que falaram vamos parar os eventos, nós entramos no meio do bolo sem querer. É verdade. Então, na verdade, evento é algo que acontece eventualmente, algo que pode ser adiável, algo que pode acontecer depois, por exemplo, casamento, por exemplo, de festa de 15 anos, que fazer com 16 não tem sentido, Sim. Um aniversário. Então, esses eventos, essas eventualidades podem ser adiáveis. Eles enfiaram feiras de negócio no meio disso tudo. Culpa do setor, porque nós estamos há 40 anos falando que é isso. E, na verdade, a nossa categoria não é eventual. As feiras são programadas, acontecem todo ano, acontecem com calendário. Elas não são eventuais, elas são temporárias, mas não são eventuais. Então, desta forma... Nós somos negócios, né? Nós somos da área de negócios e não da área de eventos, é verdade. Então, as feiras de negócio não são eventos. Eventos é outra categoria. Então, quando alguém falar, nós vamos analisar os eventos, tira a feira de negócios disso. Nós não somos eventos, nós somos feiras de negócio. E é esse conceito que precisa ser agora estabelecido e que a pandemia nos mostrou que nós erramos durante 40 anos. Então, chegou o momento de consertar isso e temos que começar em algum momento. E você está nos ajudando a começar esse momento. Temos que fazer isso, não tem jeito. Nós não somos eventos. O eventos é uma outra categoria. Nós somos feiras de negócios temporárias, mas elas são regulares, elas são anuais, elas são bienais, elas geram negócios para os seus expositores. E principalmente elas são sazonais, né? Muitas feiras precisam acontecer num determinado momento do ano, por uma questão de posicionamento, de abastecimento do mercado até, né? Além disso, por exemplo, você não pode pensar em uma feira de Natal próximo do Natal. Essa feira tem que ser em junho, porque próximo de Natal você já está na distribuição. Exato. Você não pode pensar numa feira de insumo para cerveja em novembro, porque eles estão no pico, ninguém vai visitar. Essa feira tem que ser em março, abril, maio. Então, cada feira tem o seu prospecto. As feiras de calçado, as feiras de moda, elas têm que respeitar as coleções dos fabricantes. Então, elas acontecem em janeiro, inclusive está acontecendo a Coromoda, em janeiro eles estão mostrando a coleção de inverno, em julho eles estão mostrando a coleção de agosto. Então, as feiras, elas não são eventuais, elas são programadas, elas são pensadas, elas são focadas naquele negócio onde você vai ter o fornecedor e o expositor, e o visitante juntos, fazendo e abastecendo todo um setor. O promotor de feira é a pessoa, é a feira que faz a conexão entre os setores, mas a cadeia ela funciona dentro dos seus parâmetros, das suas necessidades, respeitando também as datas internacionais das grandes feiras do mundo, porque não adianta você querer fazer uma feira no Brasil na mesma época de uma grande feira da Alemanha. Então, você também tem que respeitar tudo isso. Agora, com a pandemia, o calendário virou uma confusão. Virou. Então, esse ano de 22, nós temos as feiras adiadas de 20 e 2021, tudo para 22. Então, 22 Sim. será um ano tri-feira. É um ano que nós vamos ter feira beliche, uma em cima da outra, porque não tem jeito. E os pavilhões não têm capacidade para tudo isso. Então, esse ano é o ano da confusão, 22, e feiras novas você vai ter que jogar para 23, porque 22 não tem espaço em local nenhum para fazer eventos. 23 começa a se reorganizar
e acredito que essa confusão de calendários pelo mundo, antes de 5 anos, não vai estar organizada. Bom, Severi, como sempre, é uma aula de eventos, ou de feiras, ou de negócios, quando você vem aqui. E agora eu vou começar a me corrigir, não vou mais me referir como eventos a feiras, né? E queria agradecer a sua presença mais uma vez aqui, deixar esse espaço final aqui para você deixar sua mensagem para os nossos seguidores aqui do Papo Net. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Prazer meu. Você pode dar uma olhada lá no portfólio da gente, promafeiras.com.br. Ali tem todas as feiras nossas, e nessas feiras vocês vão poder ver o que a gente faz. Agora, em outros sites, você tem a relação de todas as feiras de negócio de São Paulo e do Brasil. É nessas feiras que as coisas acontecem. Muita gente está usando, pela pandemia, aprendeu a mexer com uma rede social, aprendeu a mexer aqui, aprendeu a mexer ali. Tenha certeza, nenhuma dessas ferramentas lhe trouxe o resultado que uma feira de negócio traz. Elas vão voltar e vão voltar com muita força. É lá que se faz negócio. Então, continue usando as outras ferramentas que você conseguiu, mas ponha feiras de negócio no seu radar. É onde você tem que buscar seus leads, seus negócios, suas oportunidades, o seu desenvolvimento. Até lá. Obrigado, Paulo. Boa sorte. Obrigado, Severi. Bom, esse foi José Roberto Severi, da Proma Feiras, falando aqui sobre as expectativas e sobre esse conceito de que feira de negócio não é evento. Esse é importantíssimo, esse aprendizado hoje aqui. Se você curtiu, deem seu like, deem seu dislike, se vir alguma coisa que a gente possa melhorar. Deem suas sugestões, comentem aí embaixo o que vocês acharam do bate-papo. Compartilhem nas suas redes, entre seus contatos, se vocês acharem isso relevante para eles. Se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, ativem as notificações. E como eu sempre digo, nós somos uma sociedade colaborativa, trabalhamos em conjunto. A humanidade é colaborativa e a sociedade nada mais é do que o fruto dessa colaboração. Colaboramos criando aldeias, cidades, estados, países, impérios, sempre colaborando uns com os outros, sempre em conexão uns com os outros. E pela primeira vez nós temos ferramentas para complementar essa colaboração, ferramentas tecnológicas que nos permitem complementar essa colaboração sem as limitações do distanciamento social, isolamento pessoal, fronteiras ou até idiomas. Mas isso não nos permite deixar de nos contactarmos presencialmente, como sempre fizemos. Então, colaborem cada vez mais e construam uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net.